Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E para esse vídeo eu vou falar sobre o fundo XPML, um dos fundos mais negociados e com o maior número de cotistas da bolsa. Então, eu vou fazer uma análise sobre esse fundo, vou analisar as informações, as vantagens e as desvantagens desse fundo e vamos ver se vale a pena investir no XPML. Então, se você tem interesse nesse vídeo, já deixa o like, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que não vai se arrepender. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, o nome do fundo é XP Malls Fundo Imobiliário. O início do fundo foi em 28 de dezembro de 2017. O código dele é o XPML11. O patrimônio líquido dele está em 2 bilhões de reais. Ele tem mais de 250 mil cotistas. A categoria do fundo é de Shopping Centers com gestão ativa. O gestor do fundo é a XP e o administrador do fundo é o BTG Pactual. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cota é de R$ 104,91 e como vocês podem ver aqui, tem todas as cotações desde o IPO dele na bolsa. Então, quando ele fez o IPO na bolsa, ele começou com a cota custando R$ 100, ele valorizou chegando perto dos R$ 150 e na crise do ano passado ele chegou a cair abaixo dos R$ 70 e atualmente então ele está quase R$ 105. Então, o primeiro ponto que eu avalio é a qualidade do gestor. E como vocês podem ver aqui, o XP é o terceiro maior gestor em valor de mercado se for somar todos os fundos que ele faz a gestão. Então são 10 fundos imobiliários que juntos somam mais de 9 bilhões de reais de valor de mercado, sem contar que a XP já é bem tradicional e conhecida no mercado e já tem bastante experiência atuando como gestora. Então, com certeza a qualidade do gestor é muito boa e o investidor, quanto a isso, pode ficar tranquilo. O segundo ponto que eu avalio é o segmento do fundo e o XPML ele é um fundo de shopping center. O foco dos investimentos está majoritariamente em propriedades de shoppings. Então o fundo busca rentabilizar através da compra ou construção para gerar aluguéis ou também ganhar com a venda dos imóveis. Mas até o momento o XPML fez pouca venda de imóveis, vendeu recentemente uma participação dele num shopping, mas ele ainda não fez isso muito. Quem sabe pro futuro ele venha fazer mais isso, mas por enquanto ele investiu em imóveis para gerar renda, mas ele tem como objetivo também vender imóveis e lucrar com essas operações. O terceiro ponto é a taxa de administração e da gestão. Então a taxa de administração do fundo é de 0,75% ao ano. Essa porcentagem aqui depende do valor patrimonial do fundo. E como ele já está com o valor patrimonial de 2 bilhões de reais, então ele cai na taxa de 0,75% ao ano. E ele também tem taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark. E o que seria esse benchmark? Seria IPCA mais 6% ao ano. Ou seja, se ele tiver um retorno acima da inflação, mais 6% ao ano, a administração vai ficar com uma taxa de performance de 20%. Eu não vejo problema com uma taxa de performance de 20%, porque esse benchmark não é tão simples de ser batido. Então, se o fundo consegue bater esse benchmark, ele já está entregando um bom resultado para o cotista. Então, não vejo nenhum problema com essa taxa de performance. O quarto ponto que eu avalio é a liquidez do fundo. Como vocês podem ver aqui, o fundo tem uma liquidez média diária de quase 4 milhões de reais. No mês de maio foram mais de 112 mil negociações que geraram volume de mais de 82 milhões de reais. Então o cotista com certeza não vai ter problema com liquidez para comprar ou vender esse fundo. Como eu já falei, o número de cotistas está em quase 252 mil. O quinto ponto que eu avalio é a diversificação. E o fundo ele tem 13 ativos em 6 estados. Entre os 6 estados, a maior parte dos ativos está em São Paulo, a segunda maior parte aqui em verde está no Rio de Janeiro, tem uma boa participação no Rio Grande do Norte, tem uma boa participação no Pará, uma boa participação também na Bahia e uma boa participação no Amazonas. Então ele é bem diversificado, só mais concentrado em São Paulo, que na verdade é o melhor lugar para você ter shoppings, principalmente porque é o estado mais populoso e tem a cidade mais populosa do Brasil, então faz todo sentido ter mais
mais imóveis lá em São Paulo, porque tem mais poder econômico. Sem contar que esse fundo ele foca mais nos clientes premium. Então os shoppings dele são mais sofisticados e mais modernos e também trabalham mais com clientes da classe A e B. Então esse tipo de shopping ele acaba dando uma rentabilidade maior para o fundo imobiliário. Como vocês podem ver aqui, a diversificação regional em porcentagem de área bruta alocável, que é a ABL, 62% da área bruta que o fundo tem para alocar está no Sudeste, 25% no Nordeste e 13% no Norte. É bem comum ter uma porcentagem muito maior no Sudeste, justamente como eu disse, é o centro econômico do Brasil e também tem mais população nesse local. Então é muito comum ter mais ativos no Sudeste. A diversificação por administradores, a JHSF tem quase a metade da administração, com 47%, a Ancar tem 22%, a Allianz tem 16%, a Gazit Brasil tem 14% e a CCP 1%. Então também é bom que eles não trabalhem só com um administrador, e isso acaba também diversificando o risco se algum deles tiver problema. O investimento por classe, 89,5% está em imóveis, ou seja, em shoppings, 5,2% em CRI conversível, 2,9% em renda fixa e outras aplicações do caixa do fundo, 2% o fundo tem a receber da venda de imóveis. Como eu falei, ele acabou de vender o imóvel, então ele tem um valor a receber, isso representa 2% do total de ativo do fundo, e 0,4% em outros fundos imobiliários, então é uma representatividade bem baixa. Como vocês podem ver aqui, está em valores. Em imóveis, o fundo tem mais de 2 bilhões de reais, 120 milhões em CRI, 66 milhões em caixa e em renda fixa. Ele tem quase 47 milhões a receber por venda de imóvel e pouco mais de 8 milhões em outros fundos imobiliários. E aqui, como vocês podem ver, a diversificação do NOI em relação aos ativos do fundo. E o que seria o NOI? O NOI basicamente é o caixa operacional que o shopping gera. Então, como vocês podem ver, o Catarina Fashion Outlet ele representa 20% do caixa operacional que o fundo consegue gerar. Então ele tem 1/5 de todo o dinheiro que o fundo gera vem desse shopping Catarina. Então ele tem uma representatividade bem grande e ele é bem importante no rendimento desse fundo. 16% está no Downtown, 14% no shopping Ponta Negra, 14% no shopping Cidade Jardim, 12% no Internacional Shopping, 10% no Caxias Shopping e assim por diante. Então esses 6 fundos geram a maioria do caixa desse fundo imobiliário e eles são os mais importantes atualmente para prestar atenção. O 6º ponto que eu avalio é a vacância física e financeira. Como vocês podem ver, a vacância está na linha azul clara e atualmente ela está em 5,8%. Em maio do ano passado ela estava em 4,5% e ela praticamente se manteve estável e subiu um pouco agora nos últimos meses com as novas restrições por causa da pandemia. E a inadimplência líquida ela estava em quase 60% no ano passado e ela veio caindo, chegou a ficar bem baixa no final de 2020 e ela está subindo de novo. Isso aqui é preocupante porque a inadimplência líquida é o que de fato não está entrando que o fundo tem a receber. Então quase 1/5 do dinheiro que deveria estar entrando para o fundo imobiliário não está entrando. Mas isso é claro que tem a ver com a pandemia e eu acredito que isso vai retomar com o avanço da vacina e a diminuição nas restrições, então isso deve ir retornando aos poucos. O 7º ponto que eu avalio é a localização dos imóveis. Então, como eu já falei aqui, todos os ativos do fundo e a localização deles. No Amazonas tem o Shopping Ponta Negra, no Rio Grande do Norte o Natal Shopping, na Bahia o Shopping Bela Vista, no Rio de Janeiro o Caxias Shopping e o Downtown, em São Paulo o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Cidade Jardim, o Internacional Shopping, o Shopping Cidade São Paulo, o Plaza Sul Shopping, Santana Park Shopping e o Cidade Jardim Shops, que está praticamente em fase final de construção e deve abrir as portas em breve. O 8º ponto que eu avalio é o vencimento e a taxas dos contratos. Aqui o fundo ele não traz nenhuma informação sobre isso no relatório gerencial dele, então eu encontrei essas informações aqui no Status Invest e elas podem estar um pouco atrasadas, mas é muito importante ver aqui que no vencimento ele tem bem diversificado os vencimentos dos contratos, então isso aqui já traz uma segurança e uma garantia que o fundo não vai ter problemas pelo menos no curto prazo. E os indexadores dos contratos, essa diversificação aqui também já traz uma segurança para o investidor e assim ele pode ficar mais tranquilo vendo que o fundo não corre grande risco
risco porque não está preso em um só tipo de indexador. Então isso aqui também deixa bem tranquilo o investidor. O nono ponto que eu avalio é o Dividend Yield. Atualmente o Dividend Yield do fundo está em 3,59% nos últimos 12 meses, ou seja, ele distribuiu R$ 3,75 nos últimos 12 meses, e esse valor em relação ao preço atual da cota representa pouco mais de 3,5% de rendimentos. E aqui eu trouxe todos os dividendos que o fundo já pagou, e como vocês podem ver aqui, nos meses de março e abril do ano passado o fundo não pagou nenhum rendimento, somente abril está contando aqui. Além disso, em agosto o rendimento também foi baixo, e agora em março. Então esses rendimentos muito baixos por causa das restrições e até dos fechamentos dos shoppings, eles acabam afetando bastante o rendimento do fundo. Então o que eu aconselho olhar numa situação dessas? Olhar um pouco mais para o passado, o que o fundo conseguia pagar antes desse problema. Então avaliando aqui um ano antes da pandemia, praticamente o fundo estava pagando na faixa dos 50 a 60 centavos por mês de rendimento. É claro que é difícil estimar isso para o futuro, mas o investidor pode ter uma base mais ou menos de quanto o fundo tem de dividend yield em momentos normais. Então eu acredito que o fundo possa pagar em torno de 7% de dividend yield como seu potencial máximo. Mas é claro que tem que ter paciência e entender que isso não vai ser no curto prazo que o fundo vai conseguir entregar de novo esse resultado. Isso vai demorar um pouco para acontecer. O 10º ponto que eu avalio é o P sobre VP. Atualmente o P sobre VP do fundo está em 0,95. Isso quer dizer que o preço de cotação que o fundo está sendo negociado, ele está abaixo do valor patrimonial por cota. Como vocês viram antes, o fundo está sendo negociado na casa dos R$ 105, e olhando o valor patrimonial do fundo e dividindo por todas as cotas do fundo, ele dá um valor patrimonial de quase R$ 110. Então, como o fundo está com problemas, com um rendimento menor, ele está sendo negociado com um deságio, ou seja, tem um desconto no preço atual dele em relação ao que ele vale de fato. Como vocês podem ver aqui, a variação patrimonial dele, quando ele entrou na bolsa, o valor patrimonial por cota era perto dos R$ 100 e atualmente ele está um pouco acima, então ele teve uma valorização nesse período, e isso é muito bom e é interessante para o investidor, um fundo que valoriza com o passar do tempo. Aqui eu também trouxe para vocês a área bruta locável que o fundo foi tendo ao longo do tempo e a linha do tempo das transações que o fundo fez. Então eu quero destacar aqui principalmente o salto em setembro de 2018, o fundo aumentou quase 3 vezes a área bruta locável, que foi justamente quando ele comprou participações em 4 shoppings. Então isso aumentou bastante a área bruta locável do fundo, e foi em outubro de 2018 também que ele começou a investir no Catarina Fashion Outlet, que tem a maior participação no rendimento do fundo. Então é muito importante fazer essa comparação aqui da evolução da ABL em relação à linha do tempo das transações do fundo. Aqui vocês podem ver a comparação das vendas por metro quadrado dos shoppings que o fundo tem participação em relação ao NOI, que é o dinheiro que de fato o fundo rentabiliza por metro quadrado. Então, para vocês terem uma noção, agora em abril de 2021, o fundo ele vendeu R$ 695 por metro quadrado, ou seja, cada metro quadrado que o fundo tem participação em shoppings vende R$ 695 e o NOI está em R$ 27 por metro quadrado, ou seja, cada metro quadrado o fundo lucra praticamente R$ 27. É claro que com todas essas restrições e todo esse momento caótico que nós estamos passando, isso acaba ficando bem distorcido. O interessante é analisar isso aqui num período pós-pandemia ou até antes da pandemia, mas eu não achei essa informação para poder passar para vocês. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa números num momento tão atípico, numa crise mundial. E aqui o fundo ele tem duas obrigações bem relevantes e importantes. Para comparar participações no Shopping Catarina Outlet e no Cidade Jardim, ele adquiriu obrigações através de CRIs. Então, para o Catarina Outlet foi R$ 139 milhões que o fundo adquiriu de obrigação, e para o Cidade Jardim R$ 148 milhões que vão ser pagos num prazo de 15 anos. A aquisição foi em outubro de 2018 e o vencimento é em outubro de 2033. O indexador é inflação mais 7,3%. É importante ver aqui que a inflação no momento ela está bem alta, então esses juros ele acaba pesando no momento profundo. O pagamento desse CRI ele é mensal, então a cada mês o fundo está desembolsando um valor
valor para pagar esse CRI que ele tem de obrigação. Aqui embaixo tem a amortização por ano que o fundo vai ter sobre esses CRIs, e como vocês podem ver, em 2032 vai ser o principal, são 51 milhões de reais que o fundo vai ter que desembolsar, então tem que ficar atento aqui para ver as condições que o fundo vai ter de pagar essas obrigações no futuro. Eu trouxe também esses indicadores operacionais aqui, que eles podem ser uma grande confusão. Pelo que eu entendi aqui, todo indicador, por exemplo, aqui em 2020, ele está comparando com 2019. Então, o SSS, que é o Same Store Sales, é as vendas das mesmas lojas. Ela caiu 87% em relação a 2019. Ou seja, se antes ele vendia R$100, ele vendeu R$13 em 2020. Caiu 87%. E aqui, de 2020 para 2021, subiu 703% nessa venda para a mesma loja. Isso aqui pode ser uma pegadinha para quem não estiver atento. Qual é o ponto aqui? Essa venda diminuiu em 87% em 2020. Então agora aqueles R$100 de venda são só R$13. E se você pegar e botar 703% nesses R$13, ele vai dar menos que R$100. Então tem que tomar cuidado aqui, não se vislumbrar com esse número, porque 703% de aumento é menor do que esses 87% de queda. Se você fizer qualquer venda num período e no outro período não vender nada, a queda vai ser de menos 100%, ou seja, você não vendeu nada. Então ela não tem como ser menor que 100% negativo. Já positivo é infinito esse número. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado aqui na hora de fazer essa análise. E assim em todos os outros números, vocês podem ver que teve aumentos bem relevantes. Isso aqui acaba trazendo uma falsa sensação de que o ano de 2021 já está sendo muito positivo e o fundo está voando. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Isso aqui pode até ser uma tática dos gestores para pegar investidor desavisado que não percebe isso aí. Então, pessoal, em geral, o fundo ele é muito interessante, passando por um momento muito difícil, assim como todos os outros fundos imobiliários, principalmente de shoppings. Então é preciso tomar muito cuidado, olhar bastante para a diversificação do fundo, o que ele estava entregando antes da crise, porque com a crise fica muito difícil de fazer uma análise. Eu peço de novo para te curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse vídeo ser mandado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu trago bastante conteúdo, trazendo muitas informações e mostrando muita coisa na prática. E ativa o sininho de notificação, assim você fica sabendo toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!